Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus, aleluia. Chegamos agora há pouco, ali de Aquiraz, do acampamento da nossa igreja, onde houve este final de semana um acampamento de casais. Nós fomos com alguns casais aqui da igreja, inclusive foi 2 carros, o irmão Zé Antônio e a irmã Fátima foram na frente. Eu fui com o irmão Bruno no carro dele, e a irmã Daniele, e o irmão Júnior também foi no seu carro, com o diácono Anaildo e a diaconisa Gerliane. Só que na ida, o carro do irmão Júnior deu um problema, e foi aquela tribulação para a gente chegar até lá, ficamos esperando, aí depois veio os irmãos. Sei que a gente chegou já, era mais de 11 horas, eu acho, ia dar meia-noite, mas ainda estava começando o culto lá. Ainda pegamos o culto, terminou quase 1 hora, a gente ainda comeu uma macarronada já, esse horário, e glória a Deus por isso. E na volta, né, como o irmão Júnior teve que fazer uma manobra para pegar um outro carro lá, e os irmãos, e eles não chegaram a tempo, mas graças a Deus nós estamos aqui, e eu creio que eles já estejam a caminho, né? Está sendo resolvido aí para a glória de Deus. A gente está aqui no nome de Jesus, e foi uma bênção o acampamento de casais. Quem sabe no próximo ano nós levaremos mais casais, né? Vamos nos preparar, porque é muito bom o acampamento de casais. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Amém? Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 13, Marcos 13, nós vamos ler versículo 1. Foi muito corrido esses dias, não deu para elaborar o sermão bem detalhado desta série que nós estamos dando aqui em alguns domingos, mas nós vamos ver alguma coisa referente aqui à volta de Cristo. Marcos capítulo 13, quem achou diz amém. Amém? Diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederá estas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Até aí, fecha os teus olhos aí. Senhor, nós queremos a tua graça, queremos a tua presença. Os louvores já foram entoados aqui ao Eterno, ao Leão de Judá, aquele que é o dono da igreja. Que o Senhor venha se fazer presente agora na tua palavra. Teu Espírito trabalhe em nosso coração, na nossa mente. Me ajuda a repassar, Senhor, alguma coisa para o teu povo esta noite, que nós saiamos daqui edificados, Senhor, firmados em ti, no nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Você pode sentar. Há pelo menos 300 referências falando sobre a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda, o primeiro advento, mas há 8 vezes mais referências na Bíblia sobre a sua segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, muitas vezes, ela é o assunto mais distorcido e até por alguns desacreditado. Falsos mestres, eles negam que Cristo ele voltará. Outros tentam enganar e enganam e enganaram muitas pessoas marcando datas. Existiam muitas pessoas que se diziam profetas, fundadores até de seitas, que eles afirmaram e disseram até os ano 1900 e tal, Cristo vai voltar, 1914, 1900 e sei quanto, e Jesus não voltou. Já existem outras pessoas que elas dizem crer na vinda de Cristo, mas elas vivem como se jamais Cristo fosse voltar. A igreja, principalmente nos dias atuais, elas têm isso em mente. Crente de verdade, que crer na Bíblia e que crer nas profecias, eles entendem que Cristo sim, em breve voltará. Vários hinos da harpa já nos alertam isto. As profecias. O que é interessante é que antigamente as pessoas elas tinham essa expectativa mais ardente. Eu já falei isso em algumas ministrações, que a maioria dos congressos de cultos temáticos, os temas eram Maranata, aí vem o noivo, Jesus breve voltará, ele está vindo. Essa expressão era uma expressão, Maranata, era uma expressão aramaica que ela era falada como uma oração na igreja do primeiro século. Essa palavra Maran significa Senhor. Quando se diz Maranata, vem Senhor. Paulo escreve esta expressão em uma das suas epístolas. Se eu não me engano, Apocalipse também tem esta expressão. Agora veja, há uma admiração dos discípulos aqui, há uma declaração de Jesus. Ao passo que os discípulos se admiram com alguma coisa, que era a magnificência do templo, eles ficam admirados. O grande belo templo, o centro da vida nacional de Israel, o símbolo da nação com Deus. Existia uma admiração profunda quanto àquele templo por causa da sua arquitetação, a admiração arquitetônica, o assombro religioso, a fé na indestrutibilidade do templo. Eles tinham aquele templo ali como algo indestrutível. Os fios que tinham naquelas construções, nos cantos das colunas, que eram amarelas de ouro, eles achavam aquilo lindo, era vislumbrante, e aquilo era o sinal de mais sagrado para um judeu, é o sinal de mais sagrado para um israelita. Se alguém quisesse humilhar um israelita ou um judeu, era tirar ele da sua terra e tirar ele de perto do templo. Isso acontecia várias vezes como juízo de Deus para o povo da nação de Israel, quando Deus levantava os assírios, por exemplo, os babilônicos, por exemplo, que eram os caldeus, outros que se levantaram e pegavam as levas de cativos, como aconteceu na época de Daniel, que eles levaram primeiro os nobres, os jovens, os príncipes, que Nabucodonosor arranca eles de lá, saqueia o templo, tira todos os utensílios sagrados do templo
E um rei chamado Beltesazar foi além ainda da blasfêmia mais dificultosa ainda para ele e para o povo, porque ele morreu, porque ele fez um banquete usando os utensílios do templo. Então, quisesse humilhar alguém de Israel, era fazer isto, porque o templo para eles era tudo. E ainda hoje, judeus, ortodoxo, neo-ortodoxo, heterortodoxo, judeu, todo tipo de judeu que você possa imaginar, principalmente aqueles que eles andam todo de preto, com um chapéu preto, as trancinhas aqui e tal, com um livrinho na mão, eles estão diretamente ligados ao resto do templo. Um pedaço de parede, que é a parte ocidental do templo, que é chamado por muitos de Muro das Lamentações. Ainda hoje eles estão lá fazendo as suas orações, eles andam de preto, porque eles estão de luto, ainda hoje, pelo templo que foi destruído. E eles oram assim, fazendo os movimentos assim, porque quando eles estão orando, ele está dizendo: quando eu oro, o meu corpo também ora, também louva a Hashem, ou seja, a Deus, porque muitos deles não se direcionam diretamente a Deus, como Yahvé ou Jeová, eles falam só Hashem, que significa o nome em hebraico. Então ainda hoje eles são muito apegados ao templo, tanto é que quando o anticristo ele surgir, vai ser algo para eles extraordinário, porque uma das primeiras coisas que ele vai fazer é erguer um templo, é restaurar o templo que está derrubado. Então os discípulos, como bons judeus, eles estavam admirados com a obra arquitetônica daquele templo. Quem passava pelo templo ficava boquiaberto. Quem conhecia as atividades do templo, em ver os sacerdotes, os escribas com as suas roupas peculiares, os escribas com os seus pergaminhos enrolados debaixo do braço, com um estojozinho de pena e de tinta, se dirigindo às sinagogas, se dirigindo às escolas rabínicas para traduzir os textos sagrados. Eles escreviam, eles copiavam, e quando eles chegavam no nome de Deus, eles limpavam 7 vezes a ponta da pena, porque era um nome sagrado. Se acontecesse uma rasurazinha só, um erro, por mais mínimo que fosse, eles já condenavam aquela cópia ali, porque o trabalho deles era preservar os escritos sagrados, e tinha que ser feito tudo com um certo ritual de purificação. Só que quando eles se admiram desse templo, Jesus olha para eles, e Jesus, ele também tinha visitado aquele templo. Jesus, como ele nasceu em uma cultura judaica, né? Jesus, ele nasceu, ele fez parte de um povo. Deus preparou um povo, Deus preparou um idioma, Deus preparou tudo para que o seu filho viesse. Se ele tivesse nascido no Ceará, ele ia gostar de muita coisa cearense, porque ele ia nascer na cultura, né? Gostar de rapadura e etc. Mas ele nasceu lá na região semítica de Israel. Então ele era um jovem galileu, de Nazaré, e ele frequentava o templo também. E Jesus, ele fez algumas visitas nesse templo. Na primeira visita, Jesus, isso sem falar na fase adulta, porque na fase como criança, ele fica lá 12 anos de idade, quando os seus pais subiam a Jerusalém para a festa, para louvar a Deus, para deixar ali uma oferta, para cultuar o Senhor. Ele se esquece na caravana do menino, eles olham, e o menino está aqui não, cadê ele? Olha ali na outra carroça ali, que vem com os cavalos ali, olha aí no meio dos parentes aí, talvez está aí perto de Zacarias, a tua prima Isabel, talvez ele está aí brincando com João Batista, mas não encontraram o menino. Aí eles chegam no templo, ele está lá sentado, ensinando aos doutores, um menino de 12 anos, primeiro pós-doutorado, quem deu foi um menino de 12 anos, Jesus, porque ele estava ensinando os doutores, era um pós-doutorado. Tudo que ele perguntava a eles, ele não sabia responder. Tudo que eles perguntavam a Jesus, Jesus respondia. Aí ele chega e diz: Jesus, meu filho, nós estávamos te procurando.
Por que estava me procurando? Não sabia que eu tinha que resolver os negócios do meu pai? Então Jesus, ele estava ali. Marcos, ele faz questão de dizer que uma boa parte do ministério de Jesus, ele acontece ali. Na primeira visita de Jesus, no versículo 11, do capítulo 11 de Marcos, a Bíblia diz que ele chega, ele dá uma olhada no templo, ele observa e logo ele se retira. Nas visitas subsequentes, ele entra no templo, ele chega no templo e ele interrompe as atividades. Dos capítulos 11, do 15 até o 25, capítulo 11, versículos 15 até o 25, Jesus chega e ele observa uma coisa. Ele observa que tinham cambistas, tinham feirantes, tinham vendedores, que ficavam em uma parte do templo, que ali era legalizado eles vender ali. Muita gente pega esse texto e aplica para as cantinas da igreja, o povo das irmãs que vende cantina, aí, olha aí, fazendo comércio, vendendo cantina, não sei o que, não, isso aqui não tem nada a ver. Era uma parte que tinha um pátio, onde os homens comercializavam animais. Por quê? Porque existia muitos peregrinos, viajantes que vinham de longe, e eles não tinham como comprar um animal lá para fazer o sacrifício no templo, e levar até Jerusalém. Então, quando eles chegavam lá, já existia essa parte no templo, para que era para a pessoa não ter trabalho. Comprava o animal, levava como oferta, entregava ao sacerdote para ele fazer o sacrifício. Então, funcionava assim. Só que existia ali a questão do Império Romano, de Herodes, Anás, Caifás, também estava ali movimentando este mercado. Existia muita sujeira ali, existia muita enrolação, porque eles enganavam, eles engabelavam os coitados dos peregrinos que chegavam lá, e eles aumentavam o valor, eles vendiam animais velhos que não prestavam para nada mais, o resto. Quando Jesus chega, Jesus percebe isto. Ninguém percebia, ou se percebia, não falava. Só que Jesus, irmão, fica muito irado. Jesus ficou irado. Jesus pegou um chicote, imagina aí. Ele pegou um chicote e desceu-lhe a chicotada nas costas de camarada lá. Plantou chute em mesa, quebrou mesa, abriu gaiola. Os pássaros saíram voando. Ele saiu quebrando mesa. Eu imagino Jesus pegando um tamborete, tacando no chão. Talvez largando um espinhaço de camarada ruim lá, botou tudo para correr, e ele disse assim: olha, a casa do meu pai está escrito, será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covis de ladrão. Observe, ele está falando isso, no mesmo momento que ele está fazendo isso, está se cumprindo nele duas profecias. Uma profecia de Isaías, que diz que essa casa será chamada casa de oração, e também está sendo cumprida uma profecia do salmista que diz: o zelo da tua casa me consome, o zelo da tua casa me devorou, porque ele tem zelo pela casa do seu pai. Essa casa é a casa de Deus. A igreja é a igreja de Deus, não é o lugar de salteador, nem de enrolador, nem de enganador, nem de covil de ladrões. É a casa do meu pai, ele diz, e ele acaba com aquela farra ali. E ele purificou o templo. Depois, a Bíblia diz que na próxima visita, ele vai definir, ele vai defender a sua autoridade acima e contra aquela que está no templo. Capítulo 11 até o capítulo 12, você vai ver que Jesus, ele vai trabalhando e ensinando no templo. Quando os homens prendem ele, ele diz assim: por que vocês vieram me prender como se eu fosse um bandido, com porretes? Todos os dias eu estava no templo e vocês não me quiseram prender. Mas esta é a hora, porque já chegou a hora, e também a hora da escuridão. Então todos os dias Jesus ele ensinava ali no templo.
E a Bíblia diz que ele observava, em um desses trechos aqui do capítulo 11 até o capítulo 12, ele gostava de ver como as pessoas ofertavam. Ele ficava observando ali em frente o gasofilaço, como as pessoas depositavam a sua oferta. E uma oferta chamou a atenção de Jesus, que era uma oferta de uma viúva pobre, que ela chega e dá umas moedinhas, 3 moedas ali. Ela dá 3 moedas, e Jesus observa e diz assim: olha, essa mulher colocou 3 moedas, ela é uma viúva pobre. Teve muita gente que colocou que estava sobejando, e às vezes até quando sobeja não dá, mas ela deu tudo o que ela tinha. Ele está ali no templo, e ele diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, está aqui alguém que é maior do que o templo. Não dá para pegar Jesus e encaixotar ele dentro de uma denominação, irmão. Não dá para pegar Jesus e dizer: Jesus é só desta congregação aqui. Jesus é só da El-Betel e de mais ninguém. Jesus é só da Assembleia e de mais ninguém. Jesus é só da Deus e Amor e de mais ninguém. Jesus é só de seja qual for a igreja, porque ele vai dizer assim: não, está aqui quem é maior do que o templo. A Bíblia diz que lá no céu não terá, ele diz que não viu o templo, viu o Senhor, que é a lâmpada. O templo é o próprio Cristo, não tem placa, aleluia. Ei, meu irmão, não vamos resumir Jesus apenas a nossa liturgia, não vamos resumir Jesus apenas a nossa denominação, porque ele é maior do que Salomão, ele é maior do que Jonas, ele é maior do que o sábado, ele é maior do que o templo, aleluia. Agora, ele deixa o templo pela última vez. A Bíblia diz que é a última vez que Jesus vai para aquele templo. E Jesus, ele vai agora preparar os seus seguidores para a destruição daquele templo. Os discípulos idolatrando aqui as coisas consideradas sagradas. A liderança do templo era irreverente aos rituais, confusa da teologia, corrompida na ética. A predição de Jesus, ele diz: pedra sobre pedra não vai ficar aqui. Vocês estão muito empolgados, eu vou agora acabar com a empolgação de vocês. Porque Pedro, Tiago, João, André, tudo lá: eita, olha que lindo, olha que bonito. Se fosse hoje, vamos tirar uma selfie, vamos postar no Stories, vamos colocar, e aí me marca na foto. Aí Jesus só olhando: vamos contemporaneizar a mensagem. Essa aqui vai para a minha página no Instagram, olha, o templo lindo. Aí saía um monte de besta lá. Aí Jesus disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Parafraseando, aproveite para tirar foto aí, porque daqui a pouco não vai ter mais nem nada, nem o celular de vocês, vão ser tudo confiscado. Aí os discípulos olham: é o que, Senhor? Não ficará pedra sobre pedra? Irmão, quando Jesus falou assim: eu destruirei esse templo em 3 dias e construo ele de novo, eles ficaram endemoniados, os judeus. Por isso que pegaram ele, prenderam ele. Só que quando Jesus disse: eu destruirei esse templo, ele estava falando do templo físico, ele estava falando do seu corpo, que ia passar 3 dias na sepultura, mas no 3º dia ele reconstruiria de novo. Aí Jesus fala acerca dessa profecia. Quando ele diz pedra sobre pedra que não seja derribada, nessa profecia ele estava predizendo a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos. E ele fala a profecia acerca da destruição de Jerusalém e também da segunda vinda dele. Os discípulos, eles perguntaram quando e que sinais haveria quando todas essas coisas estivessem para acontecer. E quando eles perguntam, se eu não me engano em Mateus 24, ele diz: quais sinais haverá de acontecer para a tua vinda e do fim do mundo? Então, quando ele está dando esta profecia, ele está dando uma profecia no sentido de destruição de Jerusalém presente e a destruição futura, do juízo e da sua segunda vinda. A resposta de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém,
e também com a sua segunda vinda, que é a consumação dos séculos. Jesus, ele vai fazer uma conexão entre o julgamento sobre a nação judaica e o julgamento final. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Então, o primeiro, ele era um tipo, era uma sombra do segundo. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. Jesus está dizendo: o que vai acontecer aqui nesta cidade de Jerusalém é apenas um tipo, um vislumbre do que vai acontecer no segundo advento, na segunda vinda. Porque ele diz que aquele templo iria ser destruído, estava apontando para algo maior lá na frente. Jesus, ele vai dar alguns sinais. Ele diz que o primeiro sinal aí, versículo de número 10, se você está com a sua Bíblia aberta, ele diz assim: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Observe que no versículo 3, a Bíblia diz que ele vai no Monte das Oliveiras, que fica de frente ao templo. Jesus estava ali assentado. Aí chega quem? Pedro, Tiago, João e André. E eles fazem uma pergunta em particular, porque os outros ouviram, mas eles ficaram encasquetados com aquilo. Jesus disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Mas tu está vendo o tamanho dessa coluna aqui? Tu está vendo esse negócio trabalhado aqui? Como é que não vai ficar pedra sobre pedra um negócio desse? Aí, peraí, Senhor mestre, por favor, que sinal, qual é o sinal para acontecer isso? Eles ficam curiosos. E era ali no Monte das Oliveiras, onde era como se fosse um quartel-general de Jesus, como se fosse a escola dele. Porque aquele monte ali, aquele jardim ali, tinha muita coisa para contar se aquelas velhas oliveiras falassem. Porque quando Jesus estava, às vezes, afadigado, até angustiado e atribulado no seu ministério, ele ia se refugiar ali. E quando os discípulos, ele queria treinar os seus discípulos, ele levava eles para ali. Quando ele ressuscita, ele vai diretamente para lá. Quando ele vai subir aos céus, ele está lá, em cima do Monte das Oliveiras. Quando ele voltar, Zacarias diz que ele colocará os pés em cima daquele monte. Haverá um terremoto e ele vai ser fendido ao meio. Então Jesus, ele estava exatamente ali, no Monte das Oliveiras. Em outra ocasião, ele chega diante de Jerusalém e ele lança uma lamentação sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os pintinhos, seus pintainhos, debaixo das tuas asas, mas tu não me quiseste. Mas chegará o tempo em que a tua casa ficar-vos-á deserta, até que se diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Senti a graça de Deus aqui. Imagine Jesus nessa lamentação, irmão. Tem um hino na harpa que desde pequeno que eu escutava, dá vontade de chorar, que é exatamente essa lamentação que Jesus faz em frente a Jerusalém, que ele diz: um som alegre sobe da cidade, o povo está em festa jubilar, porém o sol se escondeu à tarde, Jesus ao cedro foi para lamentar, Jesus chorou. Ele vai cantando, mas eu imagino o sol declinando já, sabe? Alguém diz que o José Vantuil, que ele cantou lá, é difícil ser crente em uma prisão. Ele disse que a pior hora numa penitenciária é a hora de 5:30 para 6 horas. É a hora que cai a tristeza, uma tristeza tão grande, do dia, a noite entrando no dia, já anoitecendo. Então eu imagino que
nesse período assim, em que o dia estava indo e a noite chegando. Você está no interior assim, e tem aquele silêncio, o dia indo embora e a noite chegando, já escurecendo. Jesus, naquele horário, está lamentando sobre Jerusalém, porque ele diz que muitas vezes ele queria juntar. Observe que a Bíblia, ela nos dá muitas figuras para entendermos, linguagem simples. Nós temos Jesus como leão da tribo de Judá. Jesus é Deus como a águia, figura do Espírito Santo como uma forma corpórea de uma pomba. Mas agora ele traz uma metáfora, um simbolismo de uma galinha, que coloca os pintos debaixo das asas. O que é que ele está falando? Ele está dizendo que ele queria proteger Jerusalém. Porque se tem uma coisa, irmão, você pode ter 2 metros, 3 metros de altura, mas se você pegar o pinto de uma galinha, choca os pintinhos dela. Pensa no bicho zangado, é a galinha, ela vai partir para cima de você. Pega o pintinho assim, para você ver a confusão que vai dar. Tem até um vídeo, o menino pega assim um pinto bem devagarinho assim, pá, ele pega e corre, e a galinha lá atrás dele, ainda coloca o som, né? Asas na Bíblia significa 3 coisas: descanso, abrigo e proteção. Jesus está dizendo: você não quer o meu descanso, você rejeita o meu abrigo, você despreza a minha proteção. O local mais seguro que tem para o salmista do Salmo 91 é quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele diz que ele está, em outra ocasião, ele está dentro de uma caverna, Saul está perseguindo ele, mas ele diz assim: debaixo das tuas asas me abrigo, até que passe todas as minhas calamidades. O local mais seguro de Deus, mais seguro do crente, é estar debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Porque quando você está debaixo das asas do Altíssimo, o inimigo não te enxerga, Satanás não te atinge, ele não pode te destruir, porque você está guardado, está protegido. Oh, aleluia! Os homens podem até tentar fazer uma segurança muito boa, ter até fuzil AR-15, ter até fuzil do Papa Amarelo que derruba até helicóptero, mas se não for Deus protegendo, meu irmão, se for Deus protegendo, não vai ter efeito nenhum, porque o Senhor é quem protege. E o salmista, ele tinha esta confiança: eu estou debaixo das asas do Senhor, porque eu creio no guarda de Israel. Ele não dorme e nem dormita, o sol não pode me molestar de dia e nem a lua de noite, porque ele abençoará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não proteger, em vão trabalham os sentinelas. Ei, só há um lugar seguro no mundo, é debaixo da potente mão de Jeová. Levanta a tua mão quando se sente seguro aí. Oh, aleluia, oh, aleluia. Ninguém te atinge, ninguém toca em você. Se a mão de Deus estiver sobre você, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Era isso que Deus queria, era isso que Jesus ansiava. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, que o receberam, tiveram poder, o direito de ser chamados filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. Essa palavra grega aí, o poder, o direito, é exousia, significa poder outorgado. Já está liberado, outorgado, autorizado, chancelado, carimbado. Você é filho de Deus. Mas vamos lá, ele dá um sinal aqui. Ele diz que é um sinal de graça, da sua graça. Sinal da graça de Deus. Qual é o sinal aqui da graça de Deus? O Evangelho. O que é que deve ser pregado? É o Evangelho. O Evangelho a todas as nações. A pregação do Evangelho. Até alguns escatólogos, eles dizem que essa profecia se refere à pregação do Evangelho, que o anjo do céu, lá em Apocalipse fala, vem e prega o Evangelho, com o Evangelho eterno, todas as nações. Aqui já na época da tribulação, não quero entrar aqui nesse mérito, mas entenda uma coisa. Veja que esse sinal, o Evangelho é um sinal da graça de Deus. A pregação do Evangelho sempre foi um mandamento claro de Jesus. Jesus, ele morreu para comprar aqueles que precedem de toda tribo, raça, povo e nação. Apocalipse 5. E a igreja, ela deve o quê? Pregar o Evangelho. Porque sempre antes de vir o juízo, Deus sempre manda uma oportunidade da graça. Antes dele jogar o dilúvio sobre a terra, tinha o Noé, pregoeiro da justiça. Antes dele fulminar Sodoma e Gomorra com fogo, teve Ló lá e a oportunidade deles. Antes de ter a confusão na Torre de Babel, teve a oportunidade deles. Então, sempre que Deus vai enviar um juízo, Ele sempre manda uma oportunidade. Deus nunca vai trazer uma destruição sem antes dar uma oportunidade para o homem. Segundo sinal, é o sinal que vai indicar oposição a Deus. Porque ele diz assim, versículo de número 11: quando, pois, se levantarem e vos entregares, não vos preocupeis. Não, peraí. 9, versículo 9. Versículo 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Versículo 11: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Versículo 12: o irmão entregará à morte outro irmão, o pai e o filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo 19: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Está falando aí da grande tribulação. Versículo 20: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, a ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Observe aqui, esses sinais aqui, eles indicam oposição a Deus, e nós destacamos aqui pelo menos dois sinais que indicam essa oposição. Primeiro, esses textos que nós acabamos de ler, ele está falando de perseguição religiosa. A perseguição religiosa é o tempo de angústia de Jacó, e ela tem estado presente em toda a história. Os judaizantes, os romanos, a intolerância humana, os governos totalitários, o nazismo,
o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, nós tivemos o maior número de mártires da história. Ao redor do mundo, países aqui representados por essas bandeiras, todos os dias prendem, açoitam e matam crentes. Perseguição religiosa, ela é uma realidade. Jesus, ele está dando esse fato aqui. Ele está dando este sinal de oposição a Deus. E isso vem se avolumando. Vocês vê aí pessoas que estão invadindo a igreja. Pessoas que estão chegando no meio da igreja fazendo a maior baderna, fazendo a maior bagunça. Parece que tem um monte de crente que gosta disso também. Parece que apoia essa safadeza aí. Um monte de gente que vai na onda desses camaradas que libera aborto, que é a favor das drogas, né? Eu sempre falei isso aqui, sempre. Toda vez que eu prego isso aqui, não é agora que eu não vou falar. Mas tem um bocado de gente que parece que é cega, parece que não vê. E tem uma coisa, eu falo igual o pastor Valtinho falou: você vota quem você quiser. Se votar no Satanás, você vota, no diabo você vota. Vote quem você quiser. Mas eu voto como cidadão naqueles que o princípio está mais perto da palavra. Eu não vou votar em gente que apoia aborto, irmão. Não vou votar em ladrão. A Bíblia diz: não furtarás. A Bíblia tem os princípios aqui de família. Homem, macho e fêmea os criou. Então, abra o olho, preste atenção no que é que você está fazendo para o futuro dos seus filhos. Eu tenho um menino de 4 que vai fazer 5 anos. E eu não quero que ele chegue na escola e a professora empurre na cabeça dele de dizer que é normal o menino ser mulher, que não é. Mas deixa eu voltar aqui. Perseguição religiosa. Isso já está acontecendo. É uma realidade. Marcos 13 diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando nos identificarmos com Jesus, o mundo passará a nos odiar, como odiou Jesus Cristo. Não pense que o mundo vai lhe amar, irmão. Não pense que o mundo, ele vai vir sorrateiramente assim para você. Ele vai lhe odiar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a minha parte. Eu não nego a minha fé. Ah, mas está todo mundo aí fazendo. Problema deles. Mas está todo mundo aí na onda, problema deles. Mas está todo mundo fazendo assim, pastor. Tem as festazinhas juninas na igreja, bota a fogueira e um balãozão e vamos lá, a Navatu. Problema deles. Aqui ainda é a casa de Deus. Engano religioso é o segundo. Observa aí, versículo 5. Estou zangado não, viu, irmão? Diga glória a Deus. Versículo 5, diz assim: então Jesus passou a dizer-lhes: vede o quê? Que ninguém vos engane. Será que estão lhe enganando, irmão? Será que você já está sendo enganado já? Está sendo engabelado já? Falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, outro evangelho, o abandono da fé verdadeira, seitas, liberalismo, misticismo. Tudo isso é engano religioso. Só o que tem aí se você colocar na internet, você vai se assustar. Tanto de gente que diz que é Jesus, tanto de gente que diz que veio do céu, que o Pai enviou, né? Você lembra logo do Henrique Cristo, né? Aquele ali é um dos, um abestado. Ah, meu Pai, das cominâncias do teu trono, meu Pai. Mas tem vários irmãos, tem um camarada não sei aonde, na Índia, sei lá onde é, nos lugares, e leva uma multidão com eles. Sempre tem esses impostores, falsos profetas.
Você já deve ter topado com um por aí. Falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos que pregam um outro evangelho, o abandono da fé, irmão. Nós vivemos no tempo, nunca vivemos em um tempo que tantas pessoas estão abandonando a fé. Muitas pessoas abandonando a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Seitas, liberalismo, misticismo entrando nas igrejas. Eu falei aqui no dia 31 de outubro, é 31? Acho que é. É o dia que comemora-se 505 anos da Reforma Protestante. 505 anos que Martinho Lutero pegou as suas teses, a sua 95 tese, e cravou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. 95 teses, e o Papa da época mandou uma bula papal excomungando ele, dizendo que ele se retratasse, porque senão ele ia morrer na fogueira. Sabe o que foi que ele disse? Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, é pecar contra a minha consciência. Eu não vou pecar contra a minha consciência. Porque o clero dominava na época as escrituras e só ensinava para o povo aquilo que ele queria ensinar, e enganava um monte de gente. Aí Martinho Lutero começou a dar aula de hebraico, de latim, de grego, traduziu a Bíblia do latim, do grego, do hebraico para o alemão, distribuiu Bíblias, aí esparramou a doutrina, o evangelho. Chegamos a 505 anos da reforma. E lá na Europa, onde se iniciou tudo, eles não têm o que comemorar. Vocês viram o vídeo aqui? Não tem o que comemorar. Por quê? Liberalismo, misticismo. A Escócia foi o berço do presbiterianismo, foi o berço do mundo onde nos deu de presente para o mundo muitos missionários. Tem um livro lá em casa, Missões até os confins da terra. Depois procure, pesquise e compre para você ver. A maioria das biografias que tem naquele livro ali, a maioria dos missionários vieram da Escócia. A maioria deles vieram da Europa, da Inglaterra. Charles Spurgeon, John Wesley. Pois na América, outros pregadores. Mas a Europa está morta. Porque nas faculdades entrou o misticismo, entrou o ateísmo. Os nossos jovens hoje, uma irmã aqui no curso de teologia, quem estava aqui ouviu o que ela falou, daqui da cidade, não é da igreja, mas ela é da cidade. Ela disse que a filha dela, adolescente, chegou em casa e disse que a Bíblia, ela falou a frase lá, eu só me lembrei do final, que o professor botou na cabeça dela que a Bíblia é 100% mentira. É isso que estão colocando na cabeça do menino. Aí você ora pelo menino, traz o menino para a igreja, ele participa de coral, de conjunto, não sei mais o que, congresso, cresce. Quando chega dentro de uma universidade dessa, é 6 meses para se desviar, vira a cabeça. Aí vem os camaradas lá do Oriente, os muçulmanos, dos islâmicos, não sei mais o que, vem para a Europa estudar. E a Europa está desgraçada, não crê mais em nada, não crê em Deus, um país pós-cristão, um continente pós-cristão. E eles ficam lá e empurram na cabeça dele tudo que não presta, dos meninos muçulmanos. Eles saem de lá 6 anos, 10 anos, mais muçulmanos do que quando chegaram. Onde eles estão, deu o horário da oração, eles pegam aqui o tapetezinho, botam no chão, se ajoelha
em direção a Meca, que é pelo menos onde eles entendem que é Meca, se é para ali, se ajoelha para cá, se é para lá e para lá, porque lá está o túmulo de Maomé. E os nossos jovens sustentam às vezes nem 5 meses na universidade. Ninguém vos engane. Cuide que ninguém vos engane. O professor falou, não é assim não, professor. Ou se não quiser bater de frente com o professor, fica calado, mas fica assim: eu repreendo essas palavras, isso não é verdade. Eu creio no meu Deus, eu não vou negar a minha fé. Porque a questão é contra o cristianismo, viu? É contra Cristo. Eles não ofendem nenhuma outra coisa, nem bruxo, nem macumbeiro, nem não sei o quê. Eles dizem assim, quem é que é crente aqui? Que é para ridicularizar a fé. E os outros ficar também mangofando dele. Mas não ceda, meu irmão. Não seja enganado. Você é crente, seja crente para ir para o céu, seja crente até debaixo d'água. O problema é que tem crente, qualquer coisinha, Maria vai com as outras, irmão. Sinais que indicam o juízo divino. Primeiro sinal é o sinal que indica a oposição a Deus. Primeiro sinal é o sinal que vai indicar a graça de Deus, o evangelho pregado. Segundo, o sinal que vai indicar oposição a Deus. Nós vivemos isso. Terceiro sinal, que indica um juízo divino. As guerras, versículos 7 e 8. Olha o que é que diz aí. Quem está aí ainda diz glória a Deus. Versículo 7. Quando, porém, ouvides falar de guerra, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Primeira coisa aqui, guerras. Os últimos 100 anos foi denominado o século da guerra. Cientistas, quase 50%, eles fazem experiências de armas e de bombas. E nesses últimos dias, nós nunca vimos falar de tanta bomba, de arma nuclear, de soldados se municiando, de alistamento para guerra, as nações com armamento, cada um quer ter um armamento maior. De vez em quando a Coreia do Norte faz uma exibição lá, aí ofende outro país, aí vem o Japão, aí fala outra graça, aí vem a Rússia, mete bomba lá na Ucrânia e não sei mais o quê. Guerras e rumores de guerra. 40%, observe isso, preste atenção nisso. 40% dos recursos das nações são investidos em armas, em bombas, em armamentos nucleares. Que se pegasse esses 40%, que é investido em armamentos, resolveria o problema da fome, resolveria problema de saúde, de saneamento básico, um monte de coisa aí. Os homens se preparando para a guerra. Também grandes tribos, tem guerra todo canto aí. Na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão, Oriente Médio e África, as guerras religiosas, guerras nucleares, guerra de armamento bélico e também guerras religiosas. Pessoas que matam em nome da religião, arranca a cabeça em nome da religião. Terremotos, tudo isso é juízo divino. Terremotos. Versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. E também o quê? Fome. Terremotos sempre eles existiram. Mas alguns deles devem ser vistos já como uma evidência da ira de Deus. É apenas o prenúncio do que vai acontecer.
Até no Ceará teve abalo de terra. Estava no Chorozinho uma vez fazendo um programa de rádio lá. Aí de repente o estúdio da rádio fez assim, o computador balançou, a mesa de sons, fala meu Deus, já caiu um avião aqui em cima. Aí depois eu vi a notícia, tremor de terra, magnitude não sei o que, a escala lá, disseram lá. Isso é um prenúncio já, irmão. Se você pesquisar aí no Google, se eu não me engano é Apolo 11 ou Apolo 12 o nome do site, você vai ver o quanto de terremoto e abalo sísmico aconteceram só hoje, e você nem percebeu. Apocalipse 6, 12 a 17, estou terminando, viu? Fala que as colunas do universo elas são todas sacudidas, abaladas. O universo entra em colapso, tudo que é sólido é balançado. Nós estamos na época que já se fala de chuva ácida, aquecimento global, esse negócio aí, os maremotos, a subida dos oceanos. A terra está protestando, a natureza está gemendo, e o Espírito está dizendo à igreja: Jesus breve voltará. A fome é um subproduto das guerras. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição de renda. Mas Jesus, ele fala também de mais sinais, ele fala de sinais de aparecimento do anticristo. Eu trouxe uma mensagem só sobre esse camarada aqui, o anticristo, que ele vai apresentar-se como um pacificador, ele será aclamado como alguém invencível, mas ele será derrotado pelo Senhor. Ele controlará a economia global, ele fará um tratado de paz com Israel, ele romperá o tratado no meio das semanas lá de acordo, nos 3 anos e meio, que é 7 anos o tratado de acordo lá de paz, mas ele quebra em 3 anos e meio, ele quebra o acordo, ele invade Israel, ele vai afirmar ser Deus, ele vai sentar-se no templo, pedir adoração. Aí nesse momento os judeus vão dizer: não, esse aí não é o nosso Messias não. Aí começou a desgraça. A descrição da segunda vida, para a gente terminar. A segunda vinda de Cristo, ela será precedida por grandes convulsões cósmicas. Há algo que distingue o princípio das dores e a grande tribulação. Eu não creio que a igreja irá passar pela grande tribulação, mas ela vai passar pelo princípio das dores. Tem pessoas que acreditam, existem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os pré-crê que Jesus arrebata a igreja antes, os mesotribulacionistas, ou os mides, eles creem que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação, e os pós acreditam que Deus vai ver a quebradeira, deixa aí quando acabar a tribulação, depois ele arrebatar a igreja. Não, eu acredito que a igreja já está começando a passar pelos princípios das dores. Dores de parto. A mulher, quando ela está grávida para dar à luz, ela sofre muitas contrações, e cada contração é uma dor que vai aumentando até ser a hora de dar à luz, até a hora do parto. Então, nesse momento, talvez seja o sinal ou o exame que já deu positivo. A mulher está grávida, vai já começar a sentir princípio das dores. É dores simultâneas, não é dores sucessivas. Vê até o pastor Napoleão Falcão dizendo que as dores, uma dor sucessiva é como a dor de pedra no rim, é uma dor que não passa, é direto. As dores de parto são contrações, ela dá uma dor aqui, aí daqui a pouco dá outra mais forte. As mulheres que já engravidaram aí talvez saibam o que é isso, as dores de parto. E ele está dizendo que é o princípio das dores. Por que eu não creio? Eu creio que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes, porque a igreja é a noiva do Cordeiro.
eu não vou nem mexer em textos bíblicos, porque eu não tenho tempo para isso, minha hora já foi. Mas imagine você, aqui na lógica, você que tem a sua esposa, ou a sua noiva, você ama ela, você quer casar com ela, você quer participar e fazer o casamento, você não iria proteger ela, se alguém fosse danificar ela? Ou você ia ficar só olhando, pode meter a pancada aí, escabele ela aí, bota a mão no pé do vidro dela, eu vou ficar só olhando, aí depois que passar o espancamento, eu vou, aí pego ela. Não, meu irmão, Jesus vai intervir, oh aleluia, fica de pé aí. Jesus não vai deixar a sua noiva padecer, Jesus não vai deixar a sua noiva ser espancada, Jesus não vai deixar a sua noiva ser saqueada, Jesus não vai deixar, Ele vai voltar para arrebatar a sua noiva antes da grande tribulação. Essa segunda vinda de Cristo, que Ele vem arrebatar a sua noiva, tem um arrebatamento e a segunda vinda. No arrebatamento, que Ele arrebata a noiva, aleluia. Eu estava lendo hoje um texto lá em Cânticos, se eu não me engano, é o capítulo 5 ou é o 6. Lá nas alturas do texto, a Bíblia diz que o coro, o refrão do coral, que tem ali aquele cântico de Cantares de Salomão, que diz: oh amada minha, formosa minha, levanta-te e vem. E ela diz: eu escuto a voz do meu amado. Aí vem o meu amado, ele vem saltando pelos montes, pulando sobre os outeiros. Eu escuto a voz do meu amado. O meu amado é alvo e rosado, a voz dele é a voz como do corso, e ele diz: vem amada minha, eu estou chegando. E ela deseja a presença dele. Aí diz assim: olha, pode se alegrar, pode cantar, porque a chuva passou, o inverno cessou, o tempo de cantar chegou, os pássaros já estão cantando. E ele pega a sua amada, e ele vai andando, e ele observa ela, e a Bíblia diz que o coro está falando ali, está cantando, e ali eu imagino os anjos dizendo: quem é essa que vem subindo as colinas? Quem é essa que vem subindo formidável, formosa como a alva do dia? Quem é essa que vem com um exército de milhares? É a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro. Quem é essa? É a noiva. A vinda de Cristo será visível, a vinda de Cristo será gloriosa, a vinda de Cristo será vitoriosa. Os anjos são como trabalhadores na colheita, que vasculham a terra por bons frutos. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos com Cristo ressuscitarão. A Bíblia diz que o arcanjo pegará uma trombeta e vai tocar aquela trombeta, e quando a trombeta for tocada, vai ser dada a voz do arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. A Bíblia diz que a terra, o mar, dará conta dos seus mortos no juízo final. O mar, a sepultura, o inferno, o Sheol, o Hades, o além. Aqueles homens que morreram afundados lá no Titanic, tinha crente lá que os tubarões devoraram, que nem os tubarões existem mais. Aqueles que foram cremados, aqueles que foram moídos, aqueles que morreram muitos milhares de anos atrás, como o profeta Isaías, como os mártires no Coliseu romano. A Bíblia diz que uma palavra vai ser dada, e é a palavra de ordem que vai juntar as partículas, os átomos, aleluia, e vai vir, não sei, a terra vai ter que dar um jeito, o mar vai ter que dar um jeito, mas a palavra foi dada. Eles vão ressuscitar e vão estar lá. Você crê nisso? Essa preparação para a segunda vinda de Cristo será precedida de avisos claros. A vinda de Cristo, ela será imprevisível, ela será inesperada. O arrebatamento será imprevisível, será inesperado, e será necessário vigilância. Existem sinais para a segunda vinda, mas não existem sinais para o arrebatamento.
E a transformação será no abrir e fechar de olhos. Outro dia, no piscar de olhos. Piscar de olhos, porque abrir e fechar, eu abro e fecho a hora que eu quiser. Mas piscar é menos de 1/1000 de segundo, que é automaticamente uma operação, uma mecanização natural do corpo, que eu preciso piscar o olho, porque quando eu pisco o olho, ele vai lubrificar o meu vítreo, para lubrificar o meu olho. Senão, se você não piscar o olho, você ficar com o olho seco, igual o olho de coruja. Foi Deus que fez isto. E ele diz, num piscar de olhos. Piscou, já foi. Piscou, Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. A igreja está andando com Deus, e daqui a pouco o mundo não haverá mais, porque o Senhor o tomou para si. Esta é a palavra dos últimos dias. Esta é uma mensagem séria que os pregadores têm abandonado. Tem que despertar o povo, a igreja tem que despertar. Vigie, porque 2 estarão no moinho moendo trigo, um será levado e o outro deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será levado e o outro deixado. 2 estarão na cama, um será levado e o outro deixado. Portanto, fiquem vigiando, porque o Filho do Homem virá em uma hora que você não estiver esperando. Moinho, trabalho, empresa. Vai ter empresa que tem crente, vai ser arrebatado e os incrédulos vão ficar. Em aviões já tem a preocupação de colocar um crente e um não crente na cabine, o piloto e o copiloto, porque eles entendem isso. Até os Simpsons já colocaram um episódio sobre o arrebatamento. E olha que tudo que eles falam, né? Um monte de coisa aí eles preveem. Já colocaram um episódio sobre o arrebatamento. Então, eles têm medo de alguém estar lá e ser os 2 crentes, os 2 subirem. E o avião, ó, buf. Então eles já deixam é crente? Sou crente. Creio no arrebatamento, creio. E você? Não, sou crente não. Pois vem você e você. Vocês 2 vão viajar. É ruim se o outro ganhar o outro para Jesus, dentro da cabine. Empresa, moinho, trabalhando. Estarão no campo, fala de ministério, porque vai ter pastor que sobe e tem pastor que não sobe. Cama, matrimônio. E aí, irmão, se a trombeta tocar, tu vai? Pergunta o teu irmão, irmão, se a trombeta tocar, tu vai? A gente se vê lá. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, fiquem vigiando. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas aqueles que têm o Senhor estão debaixo das asas do esconderijo do Altíssimo. Ó Senhor, nos guarda. Feche os teus olhos. Senhor, nos livra. Senhor, nós não queremos, Pai, padecer neste mundo. Nós queremos estar contigo nas delícias profusas ali. Fica conosco, no nome de Jesus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado. As nuvens da vida terrestre não podem. Reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas
idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tem. Aleluia. Das glórias que lá hei de. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus, que está afastado, quer se reconciliar? A hora é essa. Se estiver vendo, que eu oro por você. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos e os velhinhos? Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor.